Preocupou-se Pedro. Porque você é humano, disse Rubens, para aliviar a tensão de Pedro. Estava sob forte pressão emocional, é bastante compreensível. E agora, Laura, o que será do nosso filho? Não sei Pedro, não sei mesmo, vamos aguardar. Rubens e Paulo despediram-se dos amigos, deixando-os mergulhados em profunda dor. No caminho Paulo perguntou ao médico. Rubens, diga-me, até quando sofrerão com isso? Não sei lhe dizer, Paulo. Só posso afirmar que se Marcos não quiser ser ajudado, pouco eles poderão fazer. Na dependência química, para que o tratamento surta o efeito desejado é necessário que o dependente cumpra a sua parte através da sua vontade e determinação em ficar limpo. A volta é muito sofrida. É comum aos usuários de drogas serem internados contra a vontade, porém, assim que se desintoxicam e voltam ao lar, a primeira coisa que procuram é a droga. Mas quando reconhecem e aceitam que são dependentes e procuram ajuda, tudo fica mais fácil e a recuperação é mais segura. Na realidade não existe cura, e sim, abstinência, é vencer cada dia, como o alcoolismo. Cada dia é uma etapa vencida, mas sabem que se experimentarem novamente tudo voltará. A internação contra a vontade do dependente se faz em casos graves, realmente necessários. Meu Deus, por que os jovens hoje andam tão loucos ao ponto de comprometerem sua saúde, seu futuro e sua vida por conta de prazeres fictícios? Vivem a ilusão por algum tempo e, posteriormente, voltam à dura realidade de quem é viciado. Paulo, os jovens deveriam ser mais prudentes consigo próprios. Não colocar a perder nem arriscar uma vida que poderá ser promissora. A festa de André, por não mais ter mantido o brilho do início, logo terminou. Ninguém ousava falar mais nada. Preparavam-se para dormir quando André entrou no quarto de seus pais e lhes disse: Pai, mãe, obrigado. Valeu. Sem esperar resposta, virou-se e dirigiu-se para seu quarto. Marília e Paulo olharam-se e, cada um, sem nada dizer, agradeceu mais uma vez a Deus a graça recebida. Passaram-se 12 dias após o aniversário de André. E aí, Laura, Marcos apareceu? Marília não podia ver o abatimento no rosto da amiga. Obrigada por me ligar, Marília. Não, ele não apareceu ainda. Pedro já deu queixa na delegacia. Estamos desesperados, não sabemos o que fazer, estamos perdidos e assustados. Temos orado muito por ele, amiga. Ele vai aparecer, vivo você vai ver. Deus a ouça, exclamou Laura, demonstrando uma tristeza que mal conseguia esconder. Imploro a Deus que ele esteja vivo e que volte para nós. Ele vai voltar, Laura, confie em Deus. Assim que ele aparecer, por favor, nos avise. Se precisarem de alguma coisa, nos procure. Obrigada, Marília, sabemos que podemos contar com vocês. O Dr. Rubens também tem ligado todos os dias para saber notícias. Assim que ele voltar, nós avisamos. Laura, desligando o telefone, sentou-se pegando o Evangelho segundo o Espiritismo leu. Os sofrimentos por causas anteriores são, frequentemente, como 0,5 das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item vi. Laura fechou o livro e, elevando o pensamento até nosso Pai, orou: Senhor, não sei o que foi ou o que fiz na minha vida passada, mas sei que não sofro injustamente porque confio no amor e na tua justiça. Peço perdão pelo que possa ter feito e suplico auxílio para que saiba,
pela paciência e pela aceitação dos teus desígnios, consertar o que estraguei e suportar com coragem e fé tudo que possa estar ainda por vir. Ajude-me a vencer. Ainda estava com o pensamento direcionado ao pai, quando voltou à realidade ao ouvir o barulho da porta fechando bruscamente. Olhou assustado e ficou perplexa com o que viu. Marcos estava ali, parado, sujo e mal cheiroso. Olhar espantado, mostrando pelo seu aspecto fraco e cambaleante que nada tinha comido até então. Suas roupas estavam rasgadas e seus pés, descalços. Laura, cedendo aos seus impulsos e sem tirar os olhos do filho, pegou o telefone e ligou para Pedro. Pedro, por Deus, venha correndo. Marcos está aqui e eu estou assustada. Calma, querida, estou indo. Laura realmente estava sem ação, tamanho era seu espanto com a figura do filho. Sentia um misto de alegria e tristeza, e não saberia definir qual sensação era mais forte. Marcos continuava olhando-a sem nada dizer. Parecia dementado. Com passos imprecisos, Laura foi se aproximando receosa. Tinha medo do que poderia acontecer. Filho, por onde andou? Por que está nesse estado? Marcos continuava em silêncio. Laura, seguindo o impulso natural nas mães, enlaçou-o em seus braços, sem se importar com o odor fétido que exalava. Foi assim que Pedro os encontrou. Marcos. O que aconteceu, meu filho? Que estado é esse tão deplorável? Ele está assim, Pedro, desde que chegou. Não saiu do lugar e não disse uma palavra. Vejo o estado dele, estou assustada. Laura, melhor chamar Rubens. Ele precisa de atendimento médico. Enquanto aguardavam a chegada de Rubens, levaram Marcos para o banheiro, despiram-no e colocaram-no embaixo do chuveiro. Os dois tentavam controlar a emoção de ver o filho, o único filho, naquele estado quase de demência. Após o banho, vestiram-no com um pijama limpo e o acomodaram em sua cama confortável e cheirosa. Marcos deixava-se conduzir sem ter nenhuma reação ou emitir nenhum som. Assim que Rubens chegou, colocaram-no ciente de como ele chegara e o levaram até ele. Marcos, deitado, olhava para o teto com os olhos parados, dando a impressão que nada havia. À proximidade de Rubens, ele teve um leve tremor. Rubens examinou com cuidado. Ele está em estado de choque, disse. É preciso levá-lo para o hospital. Necessita de atendimento médico e só terá o que precisa dentro de um hospital. Mas como vamos saber o que aconteceu com ele, Dr. Rubens? Dona Laura, ele agora não tem a mínima condição de explicar nada. Precisamos tratar dele com urgência. Mais tarde, quando melhorar e tiver condições de falar, explicará tudo. Tenham paciência, é necessário aguardar. Vou chamar o resgate para levá-lo. Faça o que achar melhor, Rubens. Fiquem calmos, ele ficará bom. Podemos ir com ele? Claro, é mesmo necessário que estejam com ele. Laura e Pedro discretamente enxugaram uma lágrima que teimava em cair. Assim que o resgate chegou, acompanharam o filho até o hospital. No limite da dor. Sentados na sala de espera, Laura e Pedro dividiam um com o outro a dor que machucava seus corações. De repente tudo se confundia em suas mentes, e o mundo parecia desmoronar. A vida tranquila que levavam fora derrubada por um furacão e eles, perdidos e ainda confusos, não conseguiam se posicionar e saber qual a melhor atitude a tomar. Pedro, sinto medo, muito medo. Medo do que está por vir. Laura, confesso que também sinto medo e não sei o que fazer. Estou temeroso como você, é como se me faltasse o chão para pisar. Sei bem como é isso. Deram-se as mãos como que tentando adquirir um com o outro a força que faltava em seus corações. Por um longo tempo ficaram assim, juntos, calados, mas cada um sentindo a dor de lacerar o coração. Tão absortos estavam que nem perceberam a presença de Marília e Paulo. Ao toque suave da mão do marido em seus cabelos,
Laura reagiu como se saindo de um mundo longínquo. Marília, é você, exclamou quase num sussurro. Minha amiga, que momento doloroso este que estão passando. Viemos aqui para saber de Marcos e verificar se não precisam de alguma coisa. É verdade, complementou Paulo. Sabem que podem contar conosco para tudo o que precisarem. Meus amigos, disse Pedro emocionado. Estamos precisando mesmo de alguém que nos dê forças e não nos deixe cair na desesperança. Viemos porque Rubens nos ligou informando o que tinha acontecido. Até então não sabíamos de nada. Ele achou que vocês precisariam de amigos que pudessem ampará-los nesse momento. Já avisaram a família de vocês? Não, Paulo. Laura e eu achamos melhor não preocupá-los, já que moram tão longe e pouco poderiam fazer. É verdade, íamos fazê-los sofrer. Minha mãe, assim como a de Pedro, já tem idade avançada. Meu sogro está doente. Achamos melhor poupá-los. Rubens imaginou que agiriam assim, por isso colocou-nos a par da situação para que pudéssemos estar junto de vocês. É sempre bom termos alguém do nosso lado quando enfrentamos situações difíceis. Obrigada. Vocês fizeram muito bem em vir. A dor que sentimos está difícil de suportar sozinhos. Tranquilize-se, Laura. Deus vai ampará-los, com certeza, fortalecendo-os para que não percam a esperança e a fé nesse momento crítico. É necessário prosseguir com valentia. É o instante em que Marcos mais precisará de vocês. Sabemos disso, mas nem sempre agimos em conformidade com a nossa razão. Vão conseguir, amiga, vão conseguir, com certeza. Nesse instante Rubens entra trazendo notícias. Se quiserem, podem entrar para vê-lo. Ele está dormindo. Nesse momento é muito importante o sono, portanto não o acordem. Deixem que ele desperte sozinho. Mas o que aconteceu, Dr. Rubens? Dona Laura, como já foi dito, ele não tem condições ainda de explicar nada. Está emocionalmente muito abalado. Por causa disso é fundamental que descanse bastante. Fique tranquila, ele não corre risco algum de vida. Então, o que acontece? Perguntou Pedro. Seu filho deve ter passado por momentos de tensão intensa, muito sofrimento e, em vista disso, abalou-se emocionalmente. É uma reação comum nesse tipo de situação. Mas ele ficará bem, não terá nenhuma sequela? Fisicamente sim, não terá problema algum. Com certeza deverá ter um acompanhamento psicológico e um tratamento desintoxicante, isto é, limpar seu corpo dos efeitos das drogas. Os olhos de Laura umedeceram. Sensível à dor da amiga, Marília abraçou-a. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem da sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer, se eu tivesse, ou não tivesse feito tal coisa eu não estaria em tal situação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Pedro e Laura entraram no quarto do filho. Pararam próximo ao leito e, emocionados, observaram Marcos que dormia. Pedro segurou a mão da esposa pedindo-lhe, com este gesto, que lhe desse força. Vai ser difícil, Pedro, muito difícil. Às vezes me pergunto por que de tudo isso estar acontecendo conosco. Será que somos tão ruins assim? Será que ainda não me redimi do meu erro, ao ponto de experimentar tanta dor? Eu também me pergunto e não encontro resposta, Laura. Mas algum motivo deve ter, deve existir alguma explicação, só não conseguimos entender qual.
todo efeito tem uma causa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não poderia punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos em outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja, necessariamente, o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação, mas prova ou expiação são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 6 e vix. Rubens, entrando no quarto, condoeu-se com a situação dos amigos. Ele está dormindo, não se preocupem. Rubens, o que nos aguarda no futuro? Pedro fez a pergunta com ansiedade na voz. Não vou enganá-los dizendo que tudo se resolverá facilmente, Pedro. Mas o fato de Marcos ter voltado sozinho para casa pode ser um indício da sua vontade em se tratar. Se ele quiser realmente ajuda a aceitar o tratamento, acredito eu, voltará a se relacionar bem com a sociedade e consigo próprio. É muito bom poder contar sempre com a sua amizade, Rubens, nos estimula a continuar lutando. Vamos acreditar que Marcos vai renascer. É verdade, doutor, Pedro tem razão. Sozinhos não teríamos condições de suportar a tristeza que se abateu sobre nós. Somos muito gratos. Não se faz necessário me agradecer. Vocês são meus amigos e estão sofrendo, para mim isto basta, é motivo mais que suficiente para estar perto de vocês e auxiliar quanto puder. Quando ele poderá nos explicar o que aconteceu? Assim que ele acordar vamos verificar suas condições psicológicas e emocionais. O importante é não pressioná-lo. Deixar que as explicações venham no momento que ele se sentir pronto e seguro para isso. Tenham calma. A palavra calma soava aos ouvidos de Pedro e Laura como algo impossível de conseguir. Seus corações pulsavam acelerados, talvez não suportando o peso da emoção contida. Foi Pedro quem, segurando as mãos de Laura, lhe disse: "Querida, nossos amigos estão lá fora nos esperando. Vamos ter com eles. E deixar Marcos sozinho. Laura, ele está dormindo, não vai perceber nossa ausência. Assim que ele despertar, viremos ter com ele. Nós apenas vamos aguardar lá fora." "Está bem, vamos." Paulo e Marília, ao vê-los sair do quarto, se aproximaram de imediato. "Como ele está?" "Dormindo." Rubens disse que temos de esperar que ele acorde espontaneamente. "O que poderá ter acontecido que o deixou nesse estado?" perguntou Laura, que não escondia sua aflição. "Laura, é difícil imaginar, mas seja o que for que tenha acontecido impediu que ele voltasse morto", respondeu Marília. "Isto é na verdade o que, dentro do contexto, mais importa." "Concordo com você", disse Pedro. "Deus está nos dando uma nova chance, para nós e para o Marcos, e é o que devemos fazer, recomeçar. Como já nos foi dito antes, não importa o que tiraram do Marcos ou de nós, mas sim o que faremos com o que sobrou. Que Deus nos dê sabedoria." "Gosto de vê-lo falar assim, Pedro", falou Rubens, que acabara de chegar. "Tenho certeza de que saberão o que é fazer, porque já aprenderam que só amor enxuga as lágrimas. E amor vocês têm forte e sincero em seus corações." "Obrigado, Rubens. Se temos algum sentimento bom dentro de nós, com certeza foi você quem nos ajudou a descobrir e a expandir ao ponto de crer que o sol sempre brilhará, não importa quanto tempo durar a tempestade." Realmente,
Gosto de ouvi-lo falar assim, Pedro. As horas se passaram sem que na realidade Pedro e Laura percebessem. Só se deram conta quando ouviram a voz da enfermeira dizendo: Dr. Rubens, Marcos acordou. Vamos até lá, respondeu o médico. Antes que entrassem no quarto de Marcos, Paulo e Marília se despediram, deixando-os na companhia de Rubens, e à vontade para conversar com o filho. Marcos ostentava uma aparência melhor e mais tranquila. Os medicamentos ministrados surtiram o efeito desejado. Você está melhor? Filho, o que aconteceu que o deixou naquele estado? Marcos olhou para sua mãe com uma expressão triste no rosto. Era um misto de arrependimento, vergonha, decepção consigo mesmo. Diante do seu silêncio, Rubens interferiu. Marcos, o que nos importa agora é vê-lo bem. Se não quiser conversar agora, não fale. Seus pais respeitarão sua vontade e seus limites. Tenha o tempo que achar conveniente para acalmar suas ideias e retomar a posse de si mesmo. As explicações virão mais tarde, no momento que você julgar oportuno. É verdade, meu filho, disse Pedro segurando-lhe as mãos. Agora é importante que descanse bastante e alimente-se bem. Para mim basta saber, por enquanto, que está bem. As explicações, como disse Rubens, virão ao seu tempo. Marcos não conseguia dizer uma só palavra. Laura sentou-se próximo ao filho, enlaçou-o, colocando sua cabeça em seu colo. Passando suavemente a mão sobre seus cabelos, falou com carinho: Filho, tudo o que aconteceu com você já passou. Está agora com seus pais que o amam e tudo farão para que recobre o seu equilíbrio e sua vontade de viver. Não iremos lhe cobrar nada. Posteriormente conversaremos para concluirmos qual o melhor caminho para a sua recuperação. Tudo vai dar certo, é só ficarmos juntos, unidos, nos apoiando um no outro, nos fortalecendo e acreditando no amparo divino. Como disse, tudo vai dar certo. Marcos, absorvendo todo o amor que seus pais lhe dedicavam, esboçou um leve sorriso e falou com voz ainda fraca e quase imperceptível: Obrigado, pai, obrigado, mãe. Entregando-se como uma criança aos carinhos de sua mãe, fechou os olhos e adormeceu novamente. O olhar indagador de Laura fez com que Rubens se apressasse a explicar. Não se assustem, ele apenas adormeceu novamente. Lembre-se de que ele está sob o efeito de medicamentos. Volto a repetir, é necessário que tenham muita paciência. O processo é esse, vamos aguardar. Passaram-se 4 dias desde a internação de Marcos. Laura acordou sentindo uma alegria inexplicável. Olhou para Marcos que ainda dormia e disse para si mesma: Filho querido, tenho a sensação que hoje será um dia especial. Alguma coisa me diz que você vai acordar bem disposto e pronto para enfrentar a situação. Desconfio que hoje saberemos como tudo aconteceu. Tenho certeza de que você vai se recuperar e voltar a ser feliz. Durante o sono, os liames que unem o espírito ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Livro dos Espíritos, capítulo 8, item 401. Foi o que aconteceu com Laura. Durante seu sono Jacob veio ter com ela e pôde orientá-la quanto a Marcos. Fortaleceu seu espírito na esperança e no crença de que tudo se resolveria com o tempo. Fez com que seu espírito compreendesse que a situação poderia se modificar se ela contribuísse de maneira efetiva para isso. Ao acordar, Laura não se lembrava conscientemente de seu encontro com Jacob, mas trouxe a recordação do colóquio espiritual pela sensação e pela intuição que sentia de que tudo se modificaria a partir daquele dia. Após 1h30, mais ou menos, Marcos despertou. Laura, sentada ao lado de sua cama, lia atentamente, quando ouviu chamá-la. Mãe. Rapidamente voltou-se para o filho e seu rosto se iluminou de alegria. Marcos. De um salto abraçou-o ternamente. Filho, filho querido,
Você está com um ótimo aspecto. Dormiu bem? Sim, mãe. Sinto-me muito bem e estou faminto. Vou chamar a enfermeira e pedir-lhe que providencie seu café. Enquanto esperava o desejum, Marcos levantou-se, tomou banho e, sentado em uma cadeira do quarto, conversava com sua mãe. Mãe, quanta tristeza trago em meu coração. Quantas marcas cravei em meu peito por ter sido teimoso, inconsequente, leviano e imaturo o suficiente para não perceber quanto eu estava me afundando e perdendo todos os meus valores. Filho, não fale agora, isto poderá fazê-lo reviver e sofrer mais. Não, mãe, eu preciso falar, tirar de dentro de mim essa angústia. Dividir com as pessoas que amo os meus erros e procurar me curar. Preciso de ajuda, mãe, realmente muita ajuda. Você terá meu filho, estaremos sempre do seu lado ajudando-o a se reerguer. Isso é possível. Claro, filho. Agora será possível porque você tem o ingrediente principal, a vontade. E você quem quer e é isso que faz toda a diferença. Com licença, trouxe seu café, Sr. Marcos. Agradecendo, Laura apressou-se a servir seu filho. Marcos, tome seu café, você se sentirá melhor ainda. Obrigado, mãe, mas eu preciso falar, desabafar. Eu sei, filho, e você o fará. Tome seu café e vamos aguardar um pouco, logo seu pai e o Dr. Rubens estarão aqui. Você não acha que seria bom que eles ouvissem? Seu pai ama tanto você, eu sei, mãe. O Dr. Rubens, não preciso nem falar quanto ele é nosso amigo, isso eu também. Seria prudente que ele o escutasse para saber como conduzir seu tratamento, e ajudá-lo caso houvesse necessidade. Está bem, mãe, vamos aguardá-los. Olhou para sua mãe como se pela primeira vez a visse como realmente era. Esboçou um leve sorriso e voltou a tomar seu café. Ausência de Deus. Rubens estava satisfeito com o estado geral de Marcos. Tudo indicava que ele teria êxito no seu propósito de cura. Está pronto para falar sobre o assunto? Perguntou, olhando atentamente para o rapaz. Estou, Dr. Rubens, acredito que estou, repetiu. Pois bem, comece a hora que quiser. Lembre-se de que estamos aqui para ajudá-lo, não para recriminá-lo. Não nos cabe julgá-lo, fique certo disso. É verdade, filho. Queremos o seu bem e lutaremos ao seu lado para que você se recupere. Obrigado, pai. É importante que saibamos o que aconteceu com você, filho, para melhor compreendê-lo. Todos nós erramos, é necessário se conscientizar do erro e partir em busca dos acertos. Conte sempre conosco. Eu sei, mãe. Sei que posso contar com vocês. Quero apenas preveni-los de que o que vão ouvir não é nenhuma história da carochinha, com final feliz. Muito pelo contrário, o final é triste, promíscuo e dramático. Laura olhou para Pedro e Rubens com expressão assustada. Pedro adiantou-se. Não importa, filho, estamos preparados para ouvi-lo. Seja o que for que tenha acontecido, continue sem receio e sem nada esconder. O que está feito não tem volta. Mas o que está por vir depende de cada um de nós. Seu pai tem razão, Marcos, disse Rubens traço. Agora é se esforçar e tentar consertar o estrago que o vendaval fez, recuperando o bom senso. Somos todos adultos e sabemos que a vida é o cenário do bem e do mal. Por algum tempo você se incorporou no cenário do mal, mas, agora, percebendo a inutilidade e sofrendo a consequência dessa ilusão nefasta, pode retornar e se integrar no cenário do bem. Todos nós estamos aqui prontos para ajudá-lo a se ajustar e fazer parte novamente desse cenário, portanto confie na providência divina que auxiliará nessa tarefa de adequação. Acredito no que diz Dr. Rubens. Estou ansioso para tirar de mim este peso que quase me levou à loucura. Então fale. Marcos respirou fundo. Reportando o dia do aniversário de André, iniciou a narrativa. Naquela noite, quando fui à casa do André, já tinha me drogado com maconha e cocaína.
Nem sei direito o que fiz e o que falei. Só me lembro que, quando me trancaram no quarto, fiquei louco. Era como se um bicho enorme e poderoso tomasse conta de todo o meu corpo. A única coisa que eu sabia era que precisava de mais droga. Pulei a janela do meu quarto e fui à boca onde sempre conseguia muamba. Já era conhecido de lá, pois sempre ia buscar o que queria. Cheguei dizendo que tinha conseguido muito dinheiro e que eles poderiam me abastecer porque no final pagaria tudo de uma só vez. Como sempre pagava a eles, não desconfiaram que eu estava mentindo e que não tinha dinheiro algum. Forneceram-me sem economia o que eu queria. Quando atingi o auge do delírio, caí ali mesmo e ali fiquei até que o dia amanheceu e o efeito da droga aliviou. Quando me preparei para ir embora, o chefe se aproximou de mim e me cobrou o que devia. Ao saber que não existia nenhum dinheiro, ordenou que os seus capangas me batessem ao ponto de quase me quebrarem todo. Trancou-me em um quarto mal cheiroso e disse-me que só me soltaria após alguém vir pagar a minha dívida. Não conseguiram me obrigar a dizer onde meus pais moravam, então mantiveram-me preso dando-me somente pão duro e água, sem direito algum, muito menos tomar banho. Marcos calou-se e limpou o suor que molhava seu rosto. Rubens, percebendo seu abalo emocional, lhe disse: Marcos, não prefere continuar outra hora? Talvez seja melhor parar por hoje. Não, doutor, comecei e vou até o fim. Deixe-me terminar, por favor, nem que o senhor tenha que me sedar depois. Faça como quiser. Marcos pediu um copo com água e continuou. Após 4 dias de prisão e sem conseguir meu endereço para cobrar a dívida pressionando os meus pais, alguém teve a ideia de fazer com que eu pagasse trabalhando para eles e me prostituísse para satisfazer seus desejos sexuais anormais e imorais. Ao ouvir isso, Laura escondeu o rosto entre as mãos e soltou um gemido de dor. Foi como um punhal cravando no peito de Marcos. Pela primeira vez tomava consciência da proporção do mal que fizera a seus pais. Perdoe-me, mãe, disse quase chorando traço. Nunca quis e nunca fiz isso por motivo algum. Obrigaram-me com uma violência física e moral que é o melhor nem comentar. Me drogava sim, mas nunca violentei meu corpo. Rubens, na tentativa de poupar os pais de Marcos de tamanho sofrimento, interveio de imediato. Marco, não é necessário contar-nos os detalhes, já sabemos o suficiente, tanto que podemos imaginar o resto. Diga-nos apenas como conseguiu fugir dessa situação. Entre eles havia um rapaz que sempre foi meu camarada. Tínhamos uma amizade boa. Depois de dias vendo o sofrimento que estava me levando à demência, condoeu-se da minha situação humilhante e ajudou-me a fugir. Pediu-me que nunca mais voltasse àquele lugar ou me deixasse encontrar pelo chefe, pois com certeza ele me mataria. Meu Deus! Exclamou Pedro. Essa é a lei dos traficantes, pai. Não são amigos, nunca querem perder e jamais se sensibilizam com os problemas dos outros. Para eles só vale o dinheiro, o lucro. Pena que descobri isso muito tarde e a duras penas. Olha onde você foi se meter, filho. Eu sei, mãe, eu sei. Conheci o inferno, mas não quero voltar para ele, é por isso que peço ajuda. Voltando-se para Rubens, perguntou. O senhor, que é um homem com conhecimento profundo da vida, conhecimento adquirido pelos seus estudos e de sua vivência de fraternidade, diga-me, por que existe tanto mal e por que caímos nele? Tanto para uma como para outra pergunta Marcos, só existe uma resposta, ausência de Deus. O mal existe pela ausência de Deus no coração daquele que o pratica, assim como aquele que cai na sua armadilha o faz pelo mesmo motivo. É importante colocarmos Deus em nosso coração, Marcos, ele é a bússola, a direção que nos leva ao porto seguro. Doutor, tenho alguma chance de recuperação? Claro, Marcos. Mas precisará ter muita força de vontade, fazer o tratamento de maneira séria, terapia e acreditar que pode. Querer é fundamental, e todos vamos ajudá-lo nessa batalha.
Sim, filho, confie em nós, em você e, principalmente, em nosso Pai que está no céu. Tudo vai se resolver. Voltaremos a ser felizes. Coloquei tudo a perder, não é verdade, mãe? Agora é pensar no futuro, ver o que de bom sobrou em você e resgatar sua autoestima, seu valor. Juntos conseguiremos vencer a estrada árdua da volta. É melhor descansar agora, Marcos, disse Rubens. Vou dar-lhe um medicamento para relaxar e dormir. Amanhã provavelmente poderá voltar para casa. Antes quero responder a uma pergunta que, tenho certeza, todos vocês estão se fazendo. Qual filho? Onde conseguia dinheiro para sustentar meu vício, já que nunca me viram trabalhar? Sim, na verdade gostaríamos de saber. Mãe, acredite, por favor, nunca me prostituí. Fazia alguns serviços para o senhor José, aquele do mercadinho da rua de cima, lembra dele? Entregava suas encomendas, limpava o chão, enfim, tudo o que ele precisava. Com o dinheiro que ele me pagava comprava a droga. Depois daquele envolvimento com a polícia, no qual eu e o André fomos presos, confesso que 2 ou 3 vezes me envolvi em confusão com uma turma aí. Fizemos algumas besteiras, mas logo percebi que era gente da pesada e caí fora. Acredite em mim, eu imploro. Pedro, enquanto ouvia o filho relatar suas experiências, pensava no grande carrasco que é a droga. Enlaça sua vítima, aperta o cinto aprisionando-a e depois joga-a na sarjeta, tirando sua dignidade, sua esperança e desgraçando sua vida e de toda a sua família. Não consegui imaginar seu filho, que tinha tudo em casa, trabalhando em um mercadinho para servir a esse carrasco. Jogara fora seus princípios, seus estudos e sua integridade física. Pai, o senhor ouviu o que eu disse? Claro, filho, claro. Fique certo de que acreditamos em você. O que nos importa agora é saber que você caiu na realidade e percebeu a necessidade de se recuperar, reestruturar sua vida. Vamos confiar em você, na sua sinceridade. Sabemos que não será fácil, mas vamos lutar colocando Jesus à frente, nos mostrando o caminho e firmando nossos pés na longa jornada. Vamos ficar aqui com você no hospital, disse Laura. Se Deus quiser, será só mais esta noite. Mãe, não se preocupe. Vão para casa e descansem. Eu estou bem e o doutor disse que vou dormir. Não precisarei de nada. Ficaria mais tranquilo se soubesse que estão em casa descansando. Quero mesmo ficar um pouco sozinho, pensar um pouco. Pedro e Laura olharam para Rubens esperando seu parecer. Ele tem razão. Podem ir. Ele ficará bem e depois hoje é meu dia de plantão. Estarei aqui no hospital toda a noite. Virei vê-lo. Fiquem tranquilos. Bem, se assim, nós vamos. Amanhã bem cedo estaremos aqui. Aproximando-se do filho, beijaram-no. Fique com Deus, filho. Vão com Deus também, respondeu Marcos. Assim que seus pais saíram, Marcos recostou em sua cama e, enquanto aguardava a medicação prescrita por Rubens, deixou-se navegar em suas reflexões. Tudo passava como um filme em sua mente. Quanta bobagem e responsabilidade pratiquei, exclamava para si mesmo. Meu Deus, o que fiz da minha vida? Tendo tudo para ser um vencedor, consegui me transformar em um jovem completamente arrasado, destruído e sem esperanças. Larguei meus estudos, afastei-me das pessoas que me queriam bem e o que é pior, magoei meus pais e a mim mesmo, transgredindo com total leviandade as leis dos homens e até as leis de Deus. Não posso nem culpar a falta de orientação e informação porque as tive todas e várias vezes. Pensou no amigo André. André foi mais esperto do que eu. Percebeu mais cedo a furada em que tínhamos nos metido e a inutilidade da rebeldia dos jovens quando essa rebeldia vem destruir nossas próprias oportunidades de crescer, quando esses atos insanos e irresponsáveis vêm acabar com nossa moral, nossa dignidade e caráter, trazendo apenas frustrações,
mágoas e sofrimentos para aqueles que dizemos amar e para nós mesmos. Nada disso vale a pena, hoje bem sei. Por que esse olhar tão absorto, Marcos? Marcos levou um susto. Oi, Dr. Rubens, o senhor me assustou. Desculpe-me. Vim ver como estava e o encontro tão pensativo. Como diz o dito popular, um níquel pelos seus pensamentos brincou. Marcos sorriu. É bom vê-lo sorrir. O senhor poderia dispor de alguns minutos para conversar um pouco comigo? Claro. Animado, Marcos colocou Rubens a par de todas as suas reflexões, seus medos, seu arrependimento, enfim, ressaltou com veemência a dor que sentia em seu peito pela experiência nociva de ter vivido por alguns dias na promiscuidade, em contato direto com uma violência que até então ele próprio desconhecia. Rubens compadeceu-se com a aflição daquele jovem que pagara bem caro por sua imprudência. Lembrou-se de seus filhos mortos anos atrás em plena juventude e pensou: meu Deus, poderia ser um filho meu. Quem pode afirmar com certeza que jamais passará por esta ou outra situação conflitante? Paternalmente aproximou-se mais de Marcos, sentando bem próximo à sua cama. Marcos, vamos conversar sim. Temos a noite toda se quiser, salvo se eu for o chamado para alguma emergência. Diga-me sem constrangimento o que o aflige dentre todas as aflições que apertam seu coração. Não saberia enumerá-las por ordem de importância, porque todas machucam o meu coração com a mesma intensidade, mas gostaria muito que me respondesse a uma pergunta específica: terei algum futuro? Poderei esperar e acreditar em uma nova chance de vida? Marcos, é claro que tem e deve acreditar no seu futuro que, com certeza, poderá ser promissor se você quiser se esforçar para isso. Mas o senhor acha mesmo que depois de tudo valerá a pena? Com todas essas cicatrizes, essas marcas que deixei por onde passei? Preste atenção, Marcos. Um velhinho de 70 anos queria aprender violino, regressar ao mundo espiritual com noções musicais. O professor, surpreso, disse não valer a pena, pois o estudo do violino era muito longo e ele não teria idade suficiente para completar o curso. O velhinho respondeu: sempre vale a pena. Se conseguir aprender apenas 6 meses, chegarei ao mundo espiritual com um conhecimento a mais, noções de música. Na realidade andei um passo em direção ao meu sonho. Isso quer dizer, Marcos, que na vida é hora de aprender com qualquer idade independentemente do que fizemos ou do que deixamos de fazer, se erramos ou acertamos. O que importa é melhorar sempre, sem cansar nunca. O senhor falando assim parece fácil. Não, Marcos, não é fácil, aliás, é até difícil. Sabe por quê? Porque nós homens temos a tendência em cair na autocompaixão, damos muita atenção ao orgulho, nos afundamos no egoísmo e na vaidade em admitir que estamos errados, enganados. É preciso muita coragem para se conscientizar que errou e pedir ajuda. Os que agem com coragem e esperança no futuro aumentam muito a chance de conquistar a felicidade. Os que percebem que são fracos e assumem esta fragilidade perante si mesmos aceitam a necessidade de ir à busca do fortalecimento de seu espírito, de sua personalidade e de seu caráter. O que tenho de fazer, então, doutor? Se adequar às leis divinas e às leis dos homens. Ter consciência que nenhum de nós é o centro do universo e acreditar que suas chances de progresso são as mesmas dos outros, desde que se esforce para isso. Nada adquirimos se não for por esforço próprio, essa é a lei. E os meus pais, estão sofrendo tanto. Estão. Realmente estão. Mas não se esqueça, Marcos, de que eles amam você, e a sua felicidade é a felicidade deles. Como já disseram, vão ajudá-lo, depende só de você aceitar essa ajuda e passar a valorizar a vida como uma bênção maior que o nosso Criador nos concede. Uma última pergunta, doutor: a rebeldia dos jovens é válida?
É válida se for uma não aceitação, sem violência do preconceito, das injustiças e das misérias, se for uma não aceitação que leva aquele que sente a lutar pelos oprimidos e sofredores, com prudência, fraternidade e generosidade. É válida. Marcos, se for uma rebeldia que constrói e que mostre pelo exemplo do trabalho e da honestidade que podemos melhorar o mundo se nos esforçarmos para isso, permitindo que cada um viva e tenha sua chance de aprendizado. Esta é válida. Mas rebeldia que corrompe e que se entrega aos desvarios aniquilando aquele que sente aqueles que estão à sua volta e a sociedade em geral, esta não é válida e deve-se trabalhar para que desapareça, porque na realidade só está satisfazendo os interesses falsos e nocivos daqueles que se dizem rebeldes porque a vida os fez assim. Marcos chorava. A emoção tomou conta de todo o seu ser. Nunca pudera imaginar que seria agraciado com tanta compreensão. Na realidade nunca dera valor à amizade, nunca enxergara os verdadeiros amigos, aqueles que querem sempre o nosso bem, aquela amizade que acolhe, mas educa, que enxerga o bom caminho quando nossos olhos são incapazes de ver. Segurou as mãos de Rubens e apertou-as com força. Com voz trêmula, disse baixinho: "Eu vou vencer." "Claro que vai", respondeu Rubens. Rubens notou a emoção forte que tomava conta de Marcos. Achou que era hora de parar. "É melhor descansar. Vou pedir à enfermeira que lhe traga agora a medicação. Terá um sono reparador. Por hoje chega de emoções." Levantou-se e, desejando boa noite, retirou-se do quarto. Marcos, voltando a se recostar na cama, esperou a enfermeira, com a certeza de que teria uma boa noite de sono, como lhe desejara seu amigo. Noite de Natal. Os preparativos para a inauguração do lar de Isabela chegaram ao fim. Tudo ficara de acordo com os desejos de Rubens e com as necessidades das crianças. Os quartos, cuidadosamente enfeitados e coloridos, aguardavam apenas os sorrisos dos pequenos que iriam habitá-los. Rubens não cabia-se de contente. "Dona Marília, não sei como agradecer toda a ajuda que a senhora, assim como Paulo, Dona Laura e Pedro me deram. Tenho certeza de que sem essa ajuda nada estaria como está. Muito obrigado." "Por favor, não nos agradeça, Dr. Rubens. Foi o senhor quem nos ajudou permitindo que participássemos deste projeto que se tornou muito importante para todos nós. Isso aconteceu porque foi ao encontro dos anseios de seus corações. Entenderam que, além das gigantes montanhas que se colocam à nossa frente, existem vales imensos esperando apenas semeadores dispostos a trabalhar." É bem verdade o que está dizendo. Houve um tempo em que tudo parecia escuro e sombrio na minha vida, e o senhor sabe disso. Não enxergava nenhuma possibilidade de saída, mas, hoje, depois de tudo que aprendi, olho para trás e mal acredito que consegui sobreviver às amarguras. A possibilidade de isso acontecer foi a senhora quem propiciou ao entender o que é o amor na sua essência verdadeira. Existem formas e formas de viver esse sentimento, e todas elas se entrelaçam se o amor for simplesmente amor, verdadeiro, forte e limpo. E esse sentimento que nos transforma e nos fortalece, Dona Marília. Quando compreendemos que tudo depende de nós, da maneira como conduzimos nossa vida, da aceitação das coisas fortes que não estão ao nosso alcance mudar, com certeza encontramos o equilíbrio que nos leva à paz. Como o senhor fala bonito, Dr. Rubens. Não falo bonito, falo o que sinto. Passei por muitos sofrimentos, Dona Marília, e alguns deles a senhora presenciou. Tive meus momentos de angústia e de desânimo, nem sempre fui esta fortaleza que vocês dizem admirar. Sou humano e tenho fraquezas, mas aprendi nesses anos todos que somente quando nos entregamos ao amor, e vivemos esse sentimento ao lado de nossos semelhantes, companheiros de jornada na terra, é que nossas lágrimas secam e dão lugar ao trabalho edificante e à conduta que resgata nossa paz. Atrapalho. Laura, que bom vê-la. Você nunca atrapalha,
respondeu Marília. É verdade, Dona Laura, jamais sua presença vai nos incomodar, é um prazer. Vocês são mesmo amigos, disse Laura sorrindo. Faltam apenas 2 dias para iniciarmos nosso trabalho, Dona Laura. Se Deus quiser, na noite de 24 para 25 de dezembro estaremos recolhendo nossos filhos do coração que estarão conosco, dia após dia, aprendendo a viver e a ser feliz. Emocionada, Marília falou ao amigo. É a maneira mais linda de passar a noite de Natal. Só mesmo o Senhor para ter ideias como essa. É verdade, Marília, nunca tinha me ocorrido que se pudesse fazer da noite de Natal a noite do encontro entre as criaturas. É, Laura, a noite do encontro das almas que, à frente dos presentes e das guloseimas, conseguem ver de verdade o amor de Jesus, o aniversariante muitas vezes esquecido. Laura ficou pensativa. Uma lágrima fortuita escapou de seus olhos. O que foi, amiga? Ficou triste de repente. O que está sucedendo? O Marcos não está bem. Marcos está indo muito bem, Marília, melhor do que eu e o Pedro esperávamos, apesar de sabermos que ainda tem um longo caminho pela frente. Então, o que a preocupa, Dona Laura? Lembram-se daquele rapaz que ajudou Marcos a fugir naquela ocasião? Sim, o que tem ele? Perguntaram ao mesmo tempo Rubens e Marília. Pois bem, dias atrás, ao sairmos com o Marcos do consultório do Dr. Jaques, onde ele faz terapia, encontramos com esse rapaz. Ele de pronto reconheceu Marcos. Ficaram contentes de se encontrarem e, durante a conversa que tiveram, ele contou que o tal de Alfredo, que é o chefe daquele bando de traficantes, não esqueceu Marcos e ainda o procura para cobrar a dívida e se vingar. Diante do nosso espanto e receio, ele nos aconselhou a tirar o Marcos daqui, deixar a cidade, antes que ele o encontre, o que acontecerá mais dia menos dia, assim poderemos evitar uma desgraça. Meu Deus, Laura, isso é muito sério e perigoso, exclamou Marília. É verdade, Dona Laura, concordou Rubens. Com essa gente não se brinca. Nós sabemos. É por isso que decidimos nos mudar daqui. Mas quando e para onde vocês pretendem ir? Logo após a inauguração do lar de Isabela, vamos para a cidade onde moram nossos pais, enfim, toda a nossa família. Acreditamos que lá o Marcos estará a salvo desse bandido, e mais tranquilo para prosseguir seu tratamento. Marília enlaçou a amiga em um gostoso abraço. Não fique tão triste, Laura. O importante é resguardar seu filho, afastando-o desse risco. Sentiremos muita saudade de vocês, do nosso trabalho que na verdade nem cheguei a fazer aqui no lar, dos seus sábios conselhos, Dr. Rubens, enfim, há anos moramos aqui e agora vamos ter de começar tudo de novo. Não se lastime, Dona Laura, foi uma bênção ter encontrado esse rapaz, e ter a oportunidade de recomeçar com seu filho ao seu lado, pior seria se fosse sem ele. Eu sei, Dr. Rubens, e até me envergonho de dizer isso, mas Pedro e eu estamos tão fragilizados. Isso vai passar, Dona Laura. Nenhum sofrimento dura para sempre. Pensem que estarão novamente juntos com a família de vocês e que o Marcos está se recuperando. Se Deus quiser, verão seu filho feliz novamente. Mas o nosso trabalho social, como fica? Dona Laura, quando trabalhamos movidos pelo sentimento de fraternidade, não importa o lugar, sempre acharemos o que e onde realizar nossa tarefa de amor, se realmente a desejamos. Tanto a senhora quanto o Pedro possuem dentro do coração a semente da caridade e ela germinará se vocês permitirem, independentemente do lugar onde estejam. Jesus está perto de nós sem se importar com o lugar onde estejamos, porque a Ele interessa nosso coração limpo e verdadeiro. Obrigada por suas palavras, Dr. Rubens. O Senhor sempre consegue acalmar nosso coração. Poderia me dizer se tudo que Pedro e eu estamos passando é uma prova? Foi Deus quem nos impôs todo esse castigo?
Dona Laura, veja bem, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis por que Ele fez tal lei em vez de outra. Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das consequências. Nada lhe estorva o futuro, o caminho do bem está à sua frente, como do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus na sua bondade permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criaste, mas Deus tivestes, porém, a vontade de vos expodes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Livro dos Espíritos, capítulo 6, item V, pergunta do 158ª. Isso quer dizer que somos culpados e merecemos este castigo? Isso quer dizer que Deus não nos impõe castigo, mas respeita a lei de ação e reação. Por tudo que fazemos de bom somos agraciados com a paz, mas, também, por tudo que fazemos de imprudente, leviano e inconsequente sofreremos as consequências. Nós escrevemos nossa história, Dona Laura. Deus não permite o sofrimento ao inocente. Quem de nós pode dizer e afirmar ser completamente inocente, ser uma vítima da injustiça divina? Marília interveio. Dr. Rubens, e se não nos lembramos de nada que tenhamos feito para ocasionar nossas dores? Se a causa não está nesta vida, Dona Marília, há de estar no pretérito. Deus é justo. Jamais devemos nos esquecer ou duvidar da sua justiça. Mas também podemos estar em uma situação conflitante, com a finalidade de ajudar entes queridos, não é mesmo, Dr. Rubens? É verdade. São espíritos que se submetem aos espinhos para auxiliar aqueles que amam, e são mais fracos, a vencerem as provas. É o exercício do amor altruísta. André e Laís aproximaram-se entusiasmados, interrompendo a conversa. Dr. Rubens, mãe e Dona Laura, venham ver a beleza que ficou o quarto de lazer das crianças. Terminamos agora de arrumar, montamos todos os brinquedos, selecionamos os jogos por idade, enfim, está uma graça. Ficou lindo. Todos seguiram André e Laís, participando da contagiante alegria dos jovens. Noite de 24 de dezembro. O entusiasmo se estampava no rosto de Rubens, Pedro e Laura, Paulo e Marília, seguidos de André, Laís, Inês, Marcos e Ana. A imensa alegria que sentiam ao recolher os futuros moradores do lar de Isabela se misturava com as luzes, bolas coloridas, fitas vermelhas e Papai Noel, que enfeitavam as ruas da cidade, embalados por músicas natalinas que levavam aos corações dos transeuntes a mensagem de Natal. Uma a uma foram sendo recolhidas as crianças que, abandonadas, jaziam dormindo nas calçadas, indiferentes ao reboliço que o espírito de Natal causava a todos. Rubens, podemos recolher essas crianças e levá-las para o lar? Não teremos problemas como o juízo da vara da infância e da juventude? Tranquilize-se, Paulo. O lar de Isabela está legalmente habilitado para receber estas crianças. Foi-nos concedida uma autorização especial para que fosse dessa maneira, mas, assim que estiverem devidamente instaladas, limpas e alimentadas, a assistente social nos visitará para iniciar todo o procedimento legal para que elas permaneçam internas. Foi muito bom o juiz ter nos dado permissão para que fosse assim. Não, Rubens. De fato, Paulo. Este era o meu grande sonho, passar a noite de Natal ao lado dos nossos irmãozinhos carentes de afeto. Não só de afeto, Rubens, mas carentes de vida, de esperança e de saúde. Tenho certeza de que nossos entes queridos que se foram vão nos amparar e auxiliar nessa tarefa que iniciamos hoje, devolver os sonhos, a esperança e a vontade de viver a estes irmãozinhos. Dr. Rubens, Paulo, não podemos demorar,
disse Marília. Até chegarmos ao lar, dar banho em todas essas crianças, aprontá-las para a ceia que as espera, vamos demorar.